bem-vindos a essa aventura de apreciar belos e livres debates, aonde se busca a verdade com paixão, com o único propósito de conhecê-la. Espero que você esteja cada vez melhor, já que esse é um dos nossos propósitos, como seres humanos, de melhorarmos cada vez mais, cada um de nós, para que a gente possa ser, então, melhor ainda para as pessoas a quem nós amamos. Então, vamos lá estudar um pouquinho, dando continuidade na obra A República de Platão, para que a gente possa, então, contribuir com esse nosso propósito. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu destaquei hoje é sobre a justiça. Lembrando que nesse livro acontece um diálogo onde tem Sócrates como personagem principal e ele conversando com jovens, eles estão debatendo para então verificar o que é melhor, ser justo ou ser injusto. E aqui eu extraí algumas frases que dá para a gente entender aí a respeito de justiça e injustiça. Então, começando pela justiça, ele diz o seguinte, sobre uma imagem para que a gente consiga visualizar essa justiça, é que quando cada um exerce bem o seu ofício, sem se intrometer em outras atividades, isso a gente tem aí uma imagem da justiça. Então, segundo Platão, ele diz o seguinte: a justiça se parece perfeitamente com esta imagem, cada um se ocupando do seu ofício sem se intrometer no ofício alheio, com a única diferença que ela não governa os assuntos externos do homem, mas apenas seus assuntos internos, o seu ser verdadeiro, não deixando que nenhum dos elementos da alma exerça uma tarefa que não lhe é específica. Na live passada a gente falou sobre os elementos da alma, a gente vai repetir um pouquinho hoje também, tem relação com o estudo de hoje. Então ele fala que exercer a justiça, essa imagem de justiça, ela começa primeiro aonde? Dentro de nós mesmos, Essa justiça interna, nós nos organizando internamente para que a gente possa então exercer essa justiça externamente. Tudo começa a partir de nós, E mais para frente ele vai dizer: se cada um de nós exercermos essa justiça interna, buscarmos essa justiça dentro de nós e exercermos então no dia a dia, não seria necessário nem leis, Então ele já falou que onde tem mais juízes e mais médicos é porque realmente ali tem muitas pessoas doentes e muitas pessoas que estão buscando aí uma justiça fictícia, ao passo que poderia então exercer essa justiça a partir de si mesmo e então tudo não necessariamente precisaríamos aí nem de leis, Mas estamos muito longe disso, então vamos continuar com elas, Continuando, ele diz o seguinte: que o homem coloque em perfeita ordem os seus reais problemas domésticos, que assuma o comando de si mesmo, se discipline, conquiste a sua própria amizade. E esses dias eu estava refletindo quão é importante a ordem nas nossas vidas, Uma rotina diária com ordem, num planejamento da nossa semana, num planejamento de todas as áreas da nossa vida. Esses dias também eu estava assistindo um vídeo onde tinha uma entrevista com o Jordan Peterson, e ele falando que ele tem um site onde ele promove, ele estimula as pessoas a escreverem um mapa das suas vidas dividindo em 7 áreas. Isso é basicamente algo para contribuir, para fazer com que as pessoas não fiquem por aí desnorteadas, sem norte, sem saber o que fazer das suas vidas, sem propósito. Então escrever isso, ele fala para escrever até de qualquer forma, mas escreva, não fique pensando só em perfeição, para que isso esteja então alinhando então as suas atividades diárias. Se viver uma vida louca pode parecer, extremamente um lifestyle maravilhoso, não ter hora para acordar, hora para dormir, enfim, não se preocupar com a sua alimentação, com os seus exercícios,
com o que você vai aprender, com o que você vai ser naquele dia, né? Não ter nenhum tipo de organização, vai fazer com que realmente, né, a gente perca a nossa energia, a nossa vida, veja ela se esvaindo e a gente acabe então se percebendo então sem um sentido para a vida, por falta dessa ordem, de exercer essa ordem sobre os nossos, segundo as palavras de Platão, nossos reais problemas domésticos, né? Então, primeiro a justiça aí, assumindo o controle de nós mesmos, nos disciplinando e conquistando a nossa própria amizade. Então, continuando, ele diz que institua um acordo perfeito entre os 3 elementos da sua alma. Lembra que eu falei que a gente ia falar dele de novo aqui? Ó, eles aqui, né? Lembrando, os elementos que a gente elencou na última live foi o elemento racional, irascível e concupiscível, né? Então, institui um acordo perfeito entre os 3, assim como os 3 tons de uma harmonia. Se transforme de múltiplo que era em uno, moderado e harmonioso. Então, essa é a nossa meta, buscar a unidade, através do que? Cada dia a gente ir se desfazendo um pouquinho desse egoísmo que nos impede de chegar a essa unidade. Então, continuando, ele diz, a justiça, que somente então a gente se preocupe, se precisar se preocupar, né, em obter riquezas, em cuidar do corpo, em exercer uma atividade política ou nos assuntos privados, e que em todas essas ocasiões considere justa e honesta a ação que salvaguarda e contribui para completar a ordem que implantou em si mesmo. E sabe a ciência que governa essa ação. Que, ao contrário, considere injusta a ação que destrói essa ordem e ignorante a opinião que governa essa última ação. Então, a gente falou sobre salvaguarda também nas últimas lives, e salvaguarda estava aliado aqui ao conceito de coragem, né? Então, coragem, ter coragem é de salvaguardar o quê? Essa opinião que a lei e a boa educação fez nascer em nós. Então, a partir do momento que a gente se organizou, né, e então está considerando em todos os assuntos da nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, né, ser justos e sermos honestos, a gente vai buscar todas as ações que salvaguardam e contribuem para que mantenha essa ordem. E toda ação que não contribui para isso, a gente vai considerar como injusta, né? E todas as pessoas, as opiniões que nos levam para esse caminho como ignorantes, né? E que destruidoras dessa ordem. Aí, continuando, ele vai dizer o seguinte, começar a falar agora sobre a injustiça, né? Vai falar também durante esse estudo bastante sobre os filósofos, né? Vai caracterizar os filósofos para que a gente consiga entender quem é esse filósofo que tanto e o que ele pode fazer por nós. Então, a injustiça. A injustiça é o quê? É uma rebelião desses elementos da alma. Imagine uma rebelião, uma desordem, cada um para um lado, né? Buscando satisfazer suas próprias necessidades, enfim. Então, ele vai dizer que as coisas sãs engendram saúde e as nocivas a enfermidade. Então, a gente pode constatar, se a gente está trazendo enfermidades para as nossas vidas, é porque em algum momento a gente fez escolhas de coisas que não são tão sãs, né? Então, a gente precisa estar sempre analisando o que está acontecendo no nosso ambiente e constatar, né? Pelas vossas obras vos conhecereis. Então, todos os âmbitos das nossas vidas, no nosso corpo, no ambiente, os resultados das nossas atividades, se está acontecendo muito, né? Trancos e barrancos, é porque a gente tem que realmente serenar a mente e dá uma olhadinha lá atrás como é que foram as nossas escolhas, se a gente está escolhendo mais coisas sãs que, segundo Platão, engendram saúde, geram saúde, e as nocivas, enfermidade. Então, se a gente for parar para pensar, quantas doenças que a gente vê, né, atualmente existiam, né, há 2.400 anos atrás? Na verdade, desde dessa época, né, no início da medicina com Hipócrates, o pai da medicina, ele já buscava entender a relação entre os temperamentos e as doenças, né, o que causava doenças em todos aqueles seres humanos daquela época. Então,
Se Platão diz que quanto mais médicos e juízes, como eu falei, né, nós temos, mais representamos o quanto nós não estamos conseguindo dominar esses nossos elementos da alma, a cada doença que nos acomete, que vemos por aí, é um convite à reflexão. No mínimo, a gente se auto-questionar. Por que que isso está me acontecendo? Doença, desarmonia, né? Coisas que não estão dando certo e afins. Ele fala um pouquinho sobre o vício e a virtude. Então, a virtude, o que significa? Se a gente está vendo saúde, beleza, boa disposição de ânimo, a gente está no caminho, né? A gente está vendo virtude. Se a gente está vendo doença, feiura, fraqueza, a gente deve ter aí por trás um vício. Então, vício significa doença, feiura e fraqueza. E virtude significa saúde, beleza, boa disposição de ânimo. Então, reflexionando mais uma vez, primeiro, sempre a gente colocar esse ponto, né? O que nós queremos das nossas vidas, né? E a partir dessa definição, dessa meta, com qual tipo de verificar, com qual tipo de frequência nós estamos nos conectando, as programações que a gente vê, as amizades, os conhecimentos que a gente está buscando, né? Lembrando que tudo isso forma aquele mastermind que a gente estudou na Lei do Triunfo, aquele conjunto de pessoas, de conhecimentos que vai criar então um terceiro ser que vai poder então nos orientar ainda mais fortemente. Então é necessário que a gente esteja bem atento a tudo o que nos rodeia. Então, que é o maior exemplo de vício, né, que leva à doença, que leva à fraqueza, como a gente falou, como Platão falou, do que o vício das drogas e o vício no sexo, né? Então, a partir dessa visualização, eu lembro que uma vez uma história real dos filhos de Anthony Robbins, né, aquele coach bambambam do planeta, e os filhos dele parece que estavam querendo se envolver com drogas. Ele pegou os filhos dele e levou num sanatório, né, de pessoas que realmente tinham se debilitado totalmente por conta das drogas, e falou: ó, isso pode te levar a isso, é nessa direção que você quer ir, que vocês querem ir. Então foi uma aventura assim bastante chocante para que eles pudessem perceber em qual direção aquilo poderia levá-los, né? E assim a gente também pode verificar diariamente em que direção as nossas escolhas estão nos levando. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema em relação à formação do indivíduo. Então, Platão diz o seguinte: quer o mando esteja nas mãos de um só homem, quer de vários, isto não altera as leis fundamentais da cidade, se estiverem vigorando os princípios de educação e de instrução que nós descrevemos. Então, lembrando que ele estava lá formando seus guardiões, formando a sua cidade ideal. Então, ele diz que uma vez que foi implantada essa educação, esses princípios, não importa quem está governando, ok? Não importa necessariamente o sistema, importa a formação do indivíduo. Então, menos egoísmo, mais fraternidade, mais justiça. Continuando, ele diz: aquele que mata alguém acidentalmente comete um crime menor do que aquele que induz ao erro a respeito de coisas belas, boas e justas leis. Então, ele está aqui comparando um assassinato que aconteceu de forma acidental, né, com que comete um crime menor do que aquele que induz ao erro a respeito de coisas belas, boas e justas leis. Então, é mais injusto aquele que comete essa injustiça do que aquele que, de repente, a comete de forma acidental. E ele fala também um pouquinho nesse livro sobre homens e mulheres. Ele diz o seguinte: as aptidões naturais são igualmente distribuídas pelos dois sexos. Então ele considera que a mulher poderia ir para a guerra, poderia ser uma guerreira, né? E é próprio da natureza que a mulher, assim como o homem, participe de todas as atividades, ainda que em todas seja mais fraca que o homem. Então ele considera, né, naquela época, né, principalmente, que a mulher, em detrimento ao homem, poderia ter suas fraquezas, né, físicas, que isso é natural que a gente possa constatar, né, não precisa ir muito longe. Então, mas ele considerava que todas poderiam fazer distribuir-se dentre as atividades de forma igual. E o útil e o belo. Então, tudo que é útil é belo e tudo que é nocivo é vergonhoso.
Então, só essa frase já é uma boa bússola, né, para essa direção que nossos atos estão nos levando. Então, lembrando que a ideia do belo na filosofia, para Platão, está ligado à ideia do bem, não necessariamente ao belo estético, né? Então, tudo que é útil é belo, tudo que é nocivo é vergonhoso. E aí a gente pode reflexionar pensando o seguinte: e se tudo que é útil, tudo que fazemos é útil, né, é benéfico para nós e para as pessoas que impactamos, né? Se tudo que fazemos nos traz vergonha, é porque também é nocivo, né? Então não pode ser sacralizado, não pode ser tornado sagrado. E tudo que não pode ser tornado sagrado não deveria estar sendo feito, né? Então, de forma alguma, se a gente estiver aí buscando manifestar esse belo, essa utilidade, a gente não vai ferir, né, nem a nós mesmos, nem as pessoas envolvidas. E os filósofos e o poder político? Lembra que eu falei que ele ia falar, descrever esse filósofo em relação ao poder político? Então, ele fala o seguinte: o vício interior que impede as cidades atuais de serem organizadas conforme dizemos. E ele propõe, né, para resolucionar esse vício interior, uma única e possível mudança. Vamos ver qual será? Ele diz o seguinte: enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, reis e soberanos, não forem verdadeiramente e seriamente filósofos, essas pessoas que governam, enquanto o poder político e a filosofia não convergirem no mesmo indivíduo, não haja, né, não haverá felicidade possível de outra maneira para o Estado e para os cidadãos. Então calma lá, né? Vamos só colocar esses filósofos, né? Todos os filósofos agora que se intitulam como filósofos, né, nesse altar aí de pessoas fabulosas. Vamos ver qual tipo de filósofo, quem é esse filósofo que ele está aqui colocando para nós. Então, os filósofos para Platão eram aquele que deseja saborear toda a ciência, que se entrega alegremente ao estudo e nele se revela insaciável. Então, vamos conferir aí, fazer um checklist dos nossos governantes se poderia ser melhor se tivéssemos pessoas com esse perfil aqui. Os verdadeiros filósofos, os que amam o espetáculo da verdade. Filósofos que podem chegar ao conhecimento do imutável, né? Uma outra qualidade que o filósofo necessariamente deveria possuir é a sinceridade, uma tendência natural de não admitir involuntariamente a mentira, mas odiá-la e amar a verdade. Observando que a academia platônica, né, diferente da escola sofista, que buscava aí vender ideias úteis, né, para que o povo pudesse seguir, a platônica se ocupava na formação de homens éticos em si. Então, para distinguir o caráter filosófico daquele que não é, não existir nenhuma baixeza de sentimentos, estreiteza de espírito é talvez o que mais repugna mais a alma, que deve tender incessantemente a abranger o conjunto e na totalidade as coisas divinas e humanas. Então essa alma desse filósofo, ela é abrangente, abrangendo as coisas divinas e humanas. Uma alma assim nobre e sublime, a quem é dado contemplar todos os tempos e todos os seres. Não julgará que a morte deve ser temida. Uma alma covarde e inferior não terá nenhuma relação com a verdadeira filosofia. Então, o homem regrado, desprovido de avidez, baixeza, arrogância e covardia, não pode ser de maneira alguma insociável e injusto. A falta de gosto e decência causa inevitavelmente a falta de moderação. No filósofo, um espírito repleto de moderação e graça. Então, também vai destacar essa boa memória, falando sobre a importância da memória. Ele diz o seguinte: memória, facilidade de aprender, grandeza de alma e boa vontade, amigo da verdade, da justiça, da coragem, da moderação, são virtudes que compõem o temperamento do filósofo. A verdade acompanha a pureza e a justiça, que por sua vez é seguida pela moderação. Então, os filósofos para Platão, né? O filósofo, em contato com o que é sagrado e sujeito à ordem, ele mesmo se torna automaticamente ordenado e sagrado. E então, dentro desse checklist, né, que a gente fez aqui
dessa caracterização desse filósofo para Platão, a gente percebe o quão poderíamos, né, ser felizes tendo pessoas com todas essas características aí como governantes, né, numa cidade ideal, num estado ideal. E ele fala também sobre esse significado, né, do ser ou não ser, né? Eis a questão. O ser ou não ser, o nada e a existência absoluta. Ou a gente está ligado ao nosso ser, ao ser superior, né, do universo, ou a gente, né, está aí ligado ao não ser. E ele fala também nesse livro, eu destaquei a educação e o meio ambiente, né, aquela formação, né, do próprio ambiente. Então ele diz o seguinte: o mal é mais nocivo ao que é bom do que ao que não é. Então, uma natureza excelente, sujeita a um regime contrário, né, um ambiente, né, que não está aí manifestando toda essa excelência, torna-se pior do que uma natureza medíocre. Então, a pessoa que já nasce com aquele dom peculiar, né, para a excelência, mas se ela vive num ambiente que não propicia essa semente se florescer nessa direção, isso é pior do que se acontecesse a um medíocre. Então, uma natureza excelente é alguém que domina as suas virtudes, domina e utiliza para o bem sempre. Ao passo que uma natureza excelente, né, crescendo num ambiente que não está aí manifestando o bem, mas sim o mal, ela pode utilizar toda a sua força para tornar-se ainda pior. Isso a gente já vê exemplos aí na humanidade, né? Como grandes líderes eram extremamente capazes e usavam todas as virtudes como ordem, disciplina, né, para então causar o mal. Então as almas mais bem dotadas e influenciadas por uma má educação se tornam más no mais alto grau. Aquele que se foi semeado, cresceu e procurou alimento num solo que não era apropriado, forçosamente manifesta todos os vícios, a não ser que um Deus o proteja. Aí ele já coloca as mãos divinas aqui para que possa resgatar, né, e proteger, para que num ambiente assim não propício, não necessariamente se floresça aí o mal. Isso é bastante interessante, né? A professora Lucilena sempre lembra o exemplo de Machado de Assis, eu já falei aqui em outras lives, que ele foi um grande exemplo disso, né? Que apesar de ter sido neto de escravos, ter perdido o pai e a mãe, ser criado por uma terceira pessoa, né? E aos 17 anos já dominava mais de não sei quantas línguas, já estava trabalhando em jornais e se tornou uma referência da língua portuguesa, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então ele foi uma dessas pessoas que não se deixou influenciar pelo meio e se tornou grande. E continuando aqui, ele vai descrever, né, o que ocorre quando os sofistas, aqueles que são contratados para vender ideias úteis, né, utilizam todos os artifícios para levar uma multidão de forma a esta não resistir e ser levada a convencer-se dessas ideias. E os que não se convencessem dessas ideias pelo discurso poderiam ser condenados por multa ou pena de morte. Então ele vai dizer que um caráter humano formado pela virtude, que se salve no meio disso tudo, só pode ser por uma proteção divina. E continua dizendo que é um estranho o educador, aquele que simplesmente observa o comportamento de um animal e considera bom o que o agrada e mal o que o importuna, pois não é capaz de mostrar aos outros quanto a natureza do necessário difere na realidade do bom. Então, um célebre exemplo também que diz que, né, tinha um guarda de um zoológico, né, um exemplo que dava da professora Lucilena, e ele foi se candidatar, né, a ser o presidente lá do tal do zoológico. E aí ele começou a observar os animais e percebia que um dormia num canto, comia no tal hora, né, e enfim, fazia suas necessidades em outro canto. Então ele falou, se eu for eleito, as necessidades vão ser feitas nesse canto, vão comer em tal canto e vão dormir em tal canto. Então, ou seja, atendendo todas as necessidades mais básicas desse animal, para que ele pudesse então ser eleito como um governante daquele zoológico.
E isso difere da natureza do necessário, porque nem sempre o que é necessário para nós vai ser bom, vai ser gostoso, mas é necessário para a nossa própria evolução. Então, ele diz que é estranho um educador que simplesmente observa o comportamento de um animal e considera bom o que o agrada e mal o que o importuna, pois não conhece é incapaz, né, de mostrar aos outros quanto a natureza do necessário difere na realidade do bom. Então isso leva então a reduzir a sabedoria ao conhecimento dos sentimentos e dos gostos de uma multidão, composta de indivíduos compostos de todas as espécies. Então, uma vez que, sabendo disso, né, um governante ele procura, né, incitar o povo dizendo, olha, vocês vão ter, né, satisfeitos todos os seus gostos, não importando se esses gostos estão trazendo elevação para esses seres humanos. Então, os elementos que compõem um temperamento filosófico de uma pessoa, ao serem deteriorados por uma má educação, fazem essa pessoa afastar-se da sua vocação. É um pouco do que a gente já tinha comentado. E continuando, ele diz, a corrupção perverte as melhores naturezas, aliás, bem raras essas melhores naturezas. É de homens assim que saem não apenas as causas dos maiores males às cidades e aos cidadãos, mas também os que lhe proporcionam o maior bem quando seguem o caminho certo. Então, a corrupção ela pode perverter essas naturezas bem raras, né? Melhores naturezas, mas também podem lhe proporcionar o maior bem quando seguem, apesar de tudo, o seu caminho. Então, e um Estado governado por filósofos, né? Como seria? Os males do Estado e dos cidadãos somente serão extintos quando os filósofos detiverem poder, né? Eles chegam a essa conclusão. Uma cidade só será feliz na medida em que seu plano for traçado por esses artistas que se baseiam em modelos divinos. Então, que mais uma vez que a gente tenha essa busca por modelos divinos, por modelos que possam, né, estar nos dando uma imagem de algo melhor para que a gente possa então seguir nessa direção. E de que maneira os filósofos, então, poderiam tratar esse plano? Começando por considerar o Estado e os caracteres humanos de seus cidadãos como um pano, que, em primeiro lugar, tentarão limpar com escrúpulo. Não requerirão ocupar-se de um Estado ou de um indivíduo para dar-lhe apenas leis, né, como a gente falou, senão quando tiverem recebido imaculado e tornado imaculado eles próprios. Então, a ideia de que a justiça, né, lá do início da nossa live de hoje, está a partir de nós mesmos, necessariamente não ia precisar de lei se todo mundo, né, estivesse culpando de exercer essa justiça a partir de si mesmo. E aí tem a ideia, né, que a professora também sempre fala sobre ética de coerção ou ética por razão. Então, você é ético porque tem uma lei e você pode ser punido, ou você é ético depois que a última porta se fecha quando ninguém está vendo, né, independente de ter plateia. Então, Platão diz, para aperfeiçoar esse esboço, erguerão frequentemente os olhos, por um lado, para a essência da justiça, da beleza, da moderação e das virtudes. Esforçar-se-ão por atingir a imagem da verdadeira humanidade. Então, essa é a imagem, né, que a gente deve ter como foco, dessa verdadeira humanidade. Os filósofos são amantes do ser, aquele ser que a gente falou, e da verdade. E já indo para os finalmente aqui da nossa live, ele fala um pouquinho também sobre o magistrado, né? E lembrando, né, o que seria esse magistrado? O nosso poder judiciário, que aquele investido de autoridade detém o poder de julgar. Então, segundo Platão, eles deviam fazer ressaltar o seu amor à pátria quando submetidos à prova do prazer e da dor. Então, os melhores magistrados do Estado devem ser os filósofos, né? Aquele que ama a sabedoria, aquele que tem coragem para salvaguardar a opinião que a lei e a boa educação fez nascer em nós, em meio das dores e prazeres, né? Então, do medo e dos desejos. Ele vai fazer valer esse seu princípio maior. Assim deveria ser o nosso magistrado.
Então, ficamos agora encerrando com a nossa reflexão de hoje, né, sobre esse filósofo que tem amor à sabedoria. Então, se você tem amor à sabedoria, se você está aqui, é porque você também já é um filósofo, né? Então, o propósito do ser humano, né, nosso propósito é realizar-nos, né, a nossa própria natureza humana. E como? Manifestando valores, virtudes, sabedoria. Se cada um de nós cuidarmos dessa nossa tarefa, dessa nossa meta principal, podemos imaginar aí que tipo de planeta nós teríamos para viver. Por isso, essa é uma meta importante para que a gente possa ter como propósito e construir. Então, trabalhando internamente, cada um de nós, diariamente buscando essa ordem. E assim a gente vai encerrando. Agradeço a sua atenção. Se você chegou até aqui, depois deixa lá seu like, seu comentário e compartilha com seus amigos e familiares. Muito obrigada, até o próximo vídeo.